Olá, amados de Deus, paz e graça do nosso Senhor a todos vocês, que todos recebam as bênçãos do céu, as bênçãos do nosso Senhor em todo o tempo na vida de todos. Hoje eu estou aqui, meus amados, para testemunhar, para abrir, amém, para vocês, meu coração, assim como a minha vida, testemunhando a todos vocês acerca do jejum, o que Deus fez já na minha vida espiritual, ou seja, no meu ministério através do jejum. Glória a Deus, então veremos. Glória, glória, glória a Deus, que Deus maravilhoso, que bom estar aqui com vocês. Hoje vim aqui de uma forma bem informal, né? Coloquei minha camiseta aqui, se vocês enxergam o Exército de Cristo. Não sei se ela vai aparecer virada aí no vídeo. Tô aqui no meu quarto, no meu quartinho. Amém. Arrumei uma parafernália aqui para colocar o celular, colocar a iluminação. Tá um travesseiro aqui atrás, vocês podem ver, porque eu quero me despir de tudo. Hoje não vou trazer uma palavra, mas sim algo para edificar a tua fé, edificar a tua alma. Não vim ensinar sobre o jejum, nem falar de uma forma teológica, amém? Mas vim testemunhar de fato o que Deus já fez na minha vida através do jejum. Tomara que eu não esqueça de nenhuma história, de nenhuma parte, mas eu estou aqui para contar isso para vocês. Então vamos rapidinho. Todos sabemos, amém, se você que está chegando novo aqui no canal, ou novo no Evangelho, novo na sua caminhada com Cristo, você sempre deve ter ouvido falar, ore, jejue, amém, Deus vai te fortalecer e Deus vai estar na tua vida se você assim fizer. Então o jejum ele é uma forma de nos conectar com Deus, uma forma de nos fazer nos despir, nos esvaziar de nós mesmos, da nossa carne, da nossa carnalidade, do nosso eu interior e nos fazer viver em espírito. Amém? Nos fazer com que Deus, com que o Espírito Santo venha habitar de uma forma poderosa sobre nós. Pois é um momento em que nos abstemos de alimento, amém? Para que Deus possa agir em nossas vidas. Existem diversos tipos de jejum, mas como eu disse, eu não vim dar aula, eu vim contar sobre mim, amém? Então, quando que eu comecei a jejuar, né? Eu conheci o Evangelho, vim para o Senhor Jesus em meados de 1998, 99, né? Comecei minha caminhada com Deus, foi uma caminhada longa, muito longa, até chegar aqui, onde o Senhor Jesus, né, foi começando a trabalhar e me dar o ministério e me revelar que Ele queria me usar, amém? Mas antes disso, eu já entendi que eu precisava fazer o jejum para quebrar a minha carne. E com o jejum, fazendo o jejum, foi onde o Senhor me batizou com o Espírito Santo, em 2003, amém? Então ele me batizou com o Espírito Santo, saibam vocês de que mesmo antes de eu me batizar nas águas, eu tinha agendado, marcado, né, na igreja que eu congregava, que eu iria me batizar nas águas em outubro daquele ano, 2013, outubro, novembro. E um pouquinho antes, umas semanas antes, eu buscando ardentemente ao Senhor, jejuando do meu jeito, o jeito que eu compreendia, né? Antes de dormir, por exemplo, orava, dizia ao Senhor que eu estava em jejum, que no outro dia eu iria me alimentar, por exemplo, após o meio-dia, após a 1 da tarde, ou seja, 12 horas de jejum. Amém? Tá certo ou tá errado? O que diz os teólogos? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso era o meu coração e a minha intimidade com Deus. E Deus ali foi agindo e ali eu fui orando, 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 quando eu vejo um belo dia num culto na igreja. Amém? O Senhor me tomou, o Espírito Santo me tomou e ali eu comecei a já não sentir mais a minha boca e da minha boca começou a sair, né? Línguas estranhas e é muito emocionante, amados irmãos, e aquilo foi fluindo, fluindo, fluindo e quando eu vi eu estava ali no meio daquele culto, né, já não coordenando mais minha boca, meu eu, e sim tomada pelo Espírito Santo de Deus. E depois de algumas semanas eu já me batizei nas águas, então eu recebi o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas e foi através do jejum, esse jejum simples, amém?
Depois eu escrevi até aqui, né, alguns tópicos para eu não esquecer. Eu queria fluir no Espírito Santo, eu queria mais, eu queria entender, eu amava aquele momento, né, que é chamado popularmente de adentrar no Santo dos Santos, de estar ali orando em Espírito, estar orando em línguas, porque orar em línguas nos edifica. Outro dia eu faço um vídeo sobre orar em línguas, né, mas tudo faz parte, tá tudo junto e tudo conectado. Então, eu fazia jejum antes de ir aos cultos de manhã, a igreja que eu congregava na época, ainda não vou contar para vocês. Outro testemunho, eu conto toda a minha trajetória, né? Passei por... Hoje eu estou congregando na minha quarta igreja, quarta denominação, né? Hoje eu estou na Assembleia de Deus. E na época, antes do culto, o culto era pela manhã, eu ia em jejum. Né, sentia no coração de ir em jejum e em jejum. E ali sempre fluindo, sempre, né? O Espírito Santo me tocando, falando em línguas, buscando ali a face de Deus. Então o jejum sempre me fortalecia. Para que eu viesse passar pelas adversidades do mundo, me sentia fortalecida, me sentia bem, né? Uma força sobrenatural do nosso Deus. Amém? Eis que em 2017, minha filha Júlia, que tem autismo, amém, autismo severo. A Júlia passou por umas situações bem complicadas, né? Porque o autismo da Júlia, ele afeta muito a parte psiquiátrica, psicológica, né? Afetava. Hoje em dia, glória a Deus, ela vive bem, vive tranquilamente, estável. Mas em 2017, ela começou a ter crises bem horríveis, amém? Porque o que acontece? O inimigo se aproveitou dessa situação e começou a usar essa situação, né? Outro dia eu conto melhor o testemunho, porque Deus permitiu o autismo na vida da Júlia, amém? Depois me conta aqui nos comentários se você quer saber na íntegra todo esse testemunho. E começou a fazer com que a Júlia ficasse agressiva, com que ela se autoagredisse, se mordesse, ela mordia as mãozinhas dela, se mordia. Eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar longo. E daí a Júlia teve uma internação psiquiátrica, e foi naquele momento desse deserto profundo, ali naquele hospital psiquiátrico, onde nós ficamos praticamente um mês, 30 dias, 25, 30 dias, que Deus me chamou para o ministério. Amém? Foi onde eu comecei a adentrar na leitura da Bíblia, ler a Bíblia, estudar mais profundamente a palavra de Deus e fazer o jejum. Ali eu me apeguei no versículo em que diz de que existe uma caça de demônios, o Senhor Jesus orientou os discípulos de que só sai com jejum e oração. Há uma caça de demônios que só sai com jejum e oração, você já deve ter ouvido falar isso. Então, quando retornamos para casa, a Júlia ainda estava mal, e ali o Espírito Santo, ardentemente, já se movendo em mim, eu já tinha fluído bastante no Espírito Santo, eu já tinha compreendido o mover e o agir do Espírito Santo e dos dons, amém? E então ali o Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração, aí tem um mal, tem um demônio querendo agir na vida da Júlia. Então eu comecei a fazer jejum, entrei naquela batalha espiritual. Praticamente todos os dias tinha que orar com imposição de mão sobre a Júlia, para aquele mal sair e a Júlia ficava bem. Então ali foi onde o poder de Deus, através do jejum, fluiu e a Júlia foi liberta. Resumindo para vocês, outro dia eu conto em detalhes. Então a Júlia foi liberta, amém, daquele mal, glória a Deus, hoje ela vive bem, sem aquelas crises agressivas, amém, porque eu via, gente, era visível ali quem está agindo em espírito e vivendo em espírito vê que é um mal, querendo se abusar, usar da situação da saúde dela. E depois, em 2020, amém, já onde o Senhor já tinha me revelado, já me dado o ministério, já dito que queria me usar para a obra dele, eu já tinha visto através do Espírito Santo de que eu tinha alguns dons, amém? O Senhor começou através do jejum, eu fazia o jejum, né? Para fluir, para buscar mais, para me renovar mais, o Senhor começou a me usar para renovo. Foi o primeiro renovo em que eu fui orar por uma irmã, que fazia 9 anos que ela não falava em línguas. Ela já tinha sido batizada com fogo, no Espírito Santo, e ela não falava em línguas, tinha 9 anos. E o Senhor naquela semana me disse para jejuar, para quando chegasse no dia do culto, orar pelaquela pessoa, me mostrava a imagem dela. E eis que eu ia pregar naquele dia. Fui, subi ao altar, ao púlpito, preguei,
e depois ela foi cantar, ela foi louvar, ela foi até a frente, essa pessoa, e ali, eu vou ver com ela depois para poder dizer o nome dela. Irmã Lúcia, amém? E eis que ali eu toquei nela, eu tenho até a imagem desse vídeo, amados, e toquei nela, e ali ela começou a falar em línguas, a fluir no Espírito Santo, a agir, o Espírito Santo se mover. Foi ali a primeira manifestação de que Deus me deu do poder dele através da minha pessoa e através do jejum. Amém? Depois, então, a outra, eu anotei algumas passagens em que o jejum, né, atuou. E atualmente, né, meus amados, dentro do meu ministério, os irmãos que estão chegando novo aqui, eu tenho um ministério da Palavra de Deus. Amém? Prego nas igrejas, tem um canal aqui, esse no YouTube, onde tem diversas palavras abençoadas para vocês. E eu faço jejum toda vez que eu vou para um culto, amém? Quando eu vejo que vai ser um culto onde o Senhor me mostra que vai ter muitas pessoas, vai ter muito mover e muito agir, eu faço o jejum de Daniel. Os irmãos já devem ter ouvido falar. Esse jejum, ele me fortaleceu inúmeras vezes na minha caminhada e ele foi muito bom para mim. Como que eu faço? Eu vou falar não estou falando nada teológico, amém? O que eu faço? Eu tiro um alimento ou dois da minha alimentação por 21 dias. Ou eu tiro dois, um 10 dias, outro 11 dias. Por exemplo, pão, chocolate, café, porque eu sou chocolatra. Café preto. Olha o cafezinho, inúmeras vezes o Senhor se moveu e agiu através de mim, tirando o cafezinho, meus amados. É ruim? É, porque ao longo dos dias o corpo, o organismo vai sentindo aquela falta. Né? Uma missionária bem conhecida da internet, né? Não vou citar o nome dela, certo dia eu vi uma pregação dela em que ela dizia: irmão, se tirar o café faz mal para o teu organismo, não tira totalmente o café, tira o açúcar do café, porque o jejum de Daniel tirou, como é que eu vou dizer, agora me faltou a palavra bíblica, tirou, tá me faltando a palavra, amados. Digamos, vamos tirar as guloseimas, amém? Vamos tirar aquilo que faz com que fique bom. Então, o que dá o bom pro café é o açúcar. Então, ela deu esse exemplo e eu fiz. Mas não tem funcionado tanto porque eu acabei me acostumando. Ou seja, o meu corpo, a minha alma também, o meu espírito se acostumou a tomar o café sem açúcar. Então, não é mais um jejum. Não faz parte de um jejum espiritual. Amém? Então, tem que tirar, no meu caso, eu tenho que tirar todo o café por 21 dias, e esse jejum tem sido bênção. Foi onde o Senhor foi levantando o meu ministério. Em certo momento o Senhor me usou para batismo no Espírito Santo, onde eu impus as mãos sobre uma irmã e ali ela foi batizada, porque ela vinha pedindo, clamando, buscando o Espírito Santo por muitos anos, né? E Paulo vai nos instruir também de que a imposição de mãos também faz, né, ajuda com que alguns irmãos venham receber esse batismo no Espírito Santo, ou chamado batismo de fogo. Amém? Então o Senhor já me usou para libertação de pessoas, a orar e pessoas serem libertas de algo mal que estava sobre a vida dela, para renovo mais uma vez, pessoas que estão fracas, já são batizadas, mas estão enfraquecidas, amém? Ali o Senhor renova elas, fluem, e tem usado para a palavra. Amém? Cada vez mais, ontem eu ainda preguei, né, numa igreja, e cada vez mais é lindo e é tremendo você pregar, você falar de Deus, trazer a palavra de Deus, e as pessoas depois dizerem para você: Deus falou comigo, irmã. Deus falou tudo o que eu precisava ouvir. E Deus cada vez mais tem se mostrado, se revelado a mim, e isso é tão lindo, tão gratificante. Amém? E tudo isso através da busca das orações constantes, da busca o tempo inteiro de sair do mundo, esquecer do mundo, me entregar totalmente para Ele, jejuar, louvar, orar, buscar esse Deus tremendamente, estudar a sua palavra também, amém? Então esse é um breve testemunho, eu não quero fazer ele muito longo, mas eu creio que nós vamos ter outras oportunidades. Se você ainda não deixou seu like, deixe o like para que este testemunho chegue a mais almas. Se faltou algo, algum detalhe que você não entendeu, não compreendeu, deixe nos comentários, então comenta, compartilha. Amém? Se inscreva no canal, amados. Eu preciso de inscritos para crescer o canal, porque ele crescendo, mais e mais almas vão ouvir a palavra de Deus. E eu quero agora começar a trazer testemunhos. Amém? Para que vocês me conheçam a minha caminhada de fé,
principalmente, amém? Então vamos nos comunicar, estou aqui, vai passar o meu Instagram, onde vocês podem estar ali também todos os dias comigo, recebendo uma palavra, nos comunicando, fazendo um pedido de oração, amém? Então estejamos aqui juntos, conectados, buscando cada vez mais o Senhor, e hoje era um testemunho que Deus ele age através do jejum. Dúvidas, coloca também nos comentários. Vamos praticar mais esse ato de fé, onde nos despimos do nosso eu, da nossa carne, da nossa vontade, para nos entregarmos totalmente ao Senhor. E que Ele abençoe a vida de todos vocês, que todos vocês venham crescer cada dia mais e mais em fé, e que a graça do nosso Senhor esteja com todos, assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus.